saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, eu gostaria de estar lendo com vocês a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 6. Eu fui orar e perguntar ao Senhor o que Ele gostaria de falar comigo, e com a igreja, e o Senhor me conduziu a esse texto. E apesar de ser assim uma história já conhecida de todos, eu creio que o Senhor tem algo ainda para falar conosco através desse texto nessa noite. Ele já tem falado muito aqui, mas eu creio que o Senhor continuará a falar conosco agora através da palavra. Vamos ler então a palavra do Senhor, que nos diz assim: Eliseu faz um machado flutuar. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele clamou: Ah, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho ou um pedaço de madeira e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Os irmãos podem tomar assento. Eu peço desculpa porque eu estou um pouco rouca, mas vamos lá. O versículo 1, ele começa falando para a gente sobre os discípulos dos profetas. E eles eram chamados assim porque havia uma escola de profetas, naquela época. Inicialmente, eu fui dar uma pesquisada, essa escola ela teria sido organizada por Samuel e, posteriormente, Elias e Eliseu teriam sido os responsáveis por sua consolidação. E essa escola também, ela estava fundamentada no ensinamento bíblico. Porém, ela não era uma escola apenas para dotar os alunos de conhecimento, mas para que eles também tivessem profundas experiências com Deus. E é no cenário dessa escola que os discípulos dos profetas dizem para Eliseu que o lugar onde eles se reuniam estava pequeno demais. E aqui, então, nós podemos aprender a primeira lição com esses discípulos. Os discípulos, eles desejavam expandir o lugar de reuniões. E trazendo para nós, irmãos, nós também precisamos desejar expandir o reino de Deus, precisamos desejar expandir a obra de Deus. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós já temos. Muitas vezes a gente pode pensar: poxa, mas a igreja já tem tantos membros, está ótimo. Às vezes a gente pode pensar: eu como cristão já dou o dízimo e a oferta de vez em quando, tá bom. Ou então, poxa, a nossa igreja recebe um visitante que não é cristão, uma vez ou outra, está ótimo. Ou então, alguém pode dizer: nossa, mas a nossa igreja tem um trabalho de evangelismo uma vez ao ano, que maravilha. Sim, tudo isso é bom, mas nós não podemos nos conformar. Nós precisamos querer, desejar, expandir o reino, a obra de Deus. E a primeira lição que a gente aprende com esses discípulos é essa: desejar ver a obra de Deus crescer. A segunda lição, ela está no versículo 2. Na verdade, nessa lição, nós vamos ter duas lições dentro da segunda. Primeira lição é que eles tiveram atitude de ir ao lugar certo. Eles disseram:
vamos ao Rio Jordão. Eles foram ao lugar onde eles sabiam que iam encontrar aquilo que eles precisavam, que eram árvores, né? E a segunda atitude que eles tiveram, a segunda lição para nós, é que eles fizeram um trabalho em conjunto. Eles disseram: cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para reuniões. Nós podemos observar os verbos no plural e a gente vê que houve um trabalho em conjunto. Um discípulo não ficou esperando pelo outro ir fazer. Um não mandou o outro ir, ficou de braços cruzados esperando. Não. Eles fizeram um trabalho em conjunto. E é muito importante, o Senhor deseja que nós também, na casa dele, façamos um trabalho em conjunto. É claro que nós não podemos esquecer, não pode passar desapercebido aqui um detalhe fundamental. Eles foram mediante a autorização do seu líder, porque Eliseu disse: podem ir. Então o Senhor deseja que a gente trabalhe em conjunto na casa dele. Se a gente de repente vê que o nosso departamento está precisando melhorar, está precisando expandir, com a autorização da nossa liderança, vamos fazer a obra do Senhor, não vamos ficar de braços parados. Às vezes a gente fica esperando só pela liderança, e às vezes a gente fala: mas a liderança não faz, a liderança não faz. Às vezes a nossa liderança está tão atarefada, e o Senhor deseja que a gente pegue junto, em conjunto, para fazer a obra dele. Vamos derrubar as árvores juntos, vamos cortar as árvores juntos, para que a gente possa ver a obra de Deus crescer. Esse é o desejo do Senhor. No versículo 3, nós encontramos a terceira lição. Nós vemos aqui um daqueles discípulos convidando Eliseu para acompanhá-los naquela missão. E trazendo para nós, irmãos, será que nós temos convidado a Jesus para participar, para abençoar, para direcionar a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família? Será que nós temos, como aqueles discípulos, convidado ao Senhor para estar conosco? Muito provavelmente, Eliseu ele só foi junto porque ele foi convidado. Porque primeiro, lá no finalzinho do versículo 2, a gente leu ele falando: podem ir. Ele autorizou que eles fossem. Mas aí, quando depois de convidado, ele disse sim. Quando o discípulo perguntou se ele gostaria de ir, ele falou sim. E aí no versículo 4, no início, a gente vê o versículo: e então foi com eles. Muito provavelmente, Eliseu só foi porque foi convidado. E com Jesus também não é diferente. O Senhor deseja ser convidado por nós a estar na nossa vida, a participar da nossa vida, dos nossos negócios, das situações que nós enfrentamos. É necessário convidarmos Jesus para participar, porque em Apocalipse 3:20, o Senhor mesmo diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, queridos, precisamos convidar a Jesus para estar conosco em tudo aquilo que formos fazer. Até porque nós não podemos nos enganar. Lá em João 15, no finalzinho do versículo 5, Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, vamos convidar o Senhor Jesus para estar conosco em tudo aquilo que a gente for fazer. De repente, alguém pode nessa noite estar pensando assim: poxa, na minha vida nada dá certo, tudo que eu começo não consigo terminar, nada dá certo, nada vai à frente. Talvez esteja aí o problema. Talvez você ainda não convidou o Senhor Jesus para estar com você nesse projeto, nessa situação. É necessário convidar o Senhor, porque você pode ter certeza, uma vez você convidando, Ele vai estar fazendo parte e vai estar assim te abençoando de uma forma poderosa. No versículo 4, nos diz assim, né, que foram ao Jordão e começaram a cortar
árvores. E aqui nós encontramos a quarta lição. Os discípulos fizeram o que tinha que ser feito. É interessante porque eles não só chegaram até o Rio Jordão, mas chegando lá, eles derrubaram árvores. Alguém pode falar, claro, para isso que eles foram. Mas trazendo para nós, para a nossa vida, muitas vezes nós começamos algum projeto, ou na casa de Deus, ou na nossa vida particular, e aí nós fazemos planos, nós planejamos que vamos fazer, que vamos acontecer, só que aí, antes da gente concluir, a gente para. A gente vai até o Rio Jordão, só que a gente não derruba as árvores. A gente às vezes vai com o objetivo de fazer, de trazer alguma coisa e volta com as mãos vazias. A gente começa o ano empolgado em ler a Bíblia toda naquele ano, e aí a gente começa e a gente para. A gente fala que vai orar, que vai buscar mais ao Senhor, que vai ser um cristão mais dedicado na casa do Senhor, e a gente começa e a gente faz planos, e aí a gente para, a gente não conclui. A gente faz planos de ser um pai melhor, um filho melhor, um cristão mais dedicado, e a gente até começa, mas a gente para. A gente chega ao Rio Jordão, mas a gente não derruba as árvores. E é necessário que a gente não só comece, mas que a gente termine aquilo que a gente começou, principalmente se tratando da obra do Senhor. Passando para o versículo 5, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele clamou: "Ah, meu Senhor, era emprestado." E aqui, nesse versículo, nós temos duas lições. A primeira, o que você tem, o que eu tenho, não é seu, não é meu, não é nosso. O Senhor nos emprestou. Assim como aquela ferramenta que era emprestada, a sua família é emprestada, o seu ministério é emprestado, os dons e os talentos que você tem são emprestados. Tudo que nós temos não é nosso, o Senhor nos emprestou. E quando nós partirmos, nós não vamos certamente levar nada daqui. Só que nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Um dia, o Senhor irá nos pedir conta de todas as ferramentas que Ele nos emprestou. Disso a gente não pode esquecer. Lá em Mateus, no capítulo 25, tem uma parábola, né, que fala exatamente sobre isso. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E aí a gente conhece essa parábola, né, essa passagem, onde um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Aquele que recebeu, cada um de acordo com a sua capacidade. Aquele que recebeu 5 conquistou outros 5, aquele que recebeu 2 conquistou outros 2, e aquele que recebeu 1 acabou cavando um buraco, né, e enterrando aquele talento. Só que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para prestar contas com eles. E nós também não podemos esquecer que um dia o Senhor também pedirá conta a nós de tudo aquilo que Ele nos emprestou. E aí nessa noite o Senhor nos pergunta: como estamos cuidando daquilo que o Senhor nos emprestou? Como estamos cuidando da nossa família? Como estamos cuidando do nosso ministério? Como nós estamos cuidando das ferramentas que o Senhor confiou a nós? Será que nós temos sido zelosos? Ou será que nós temos usado ou cuidado, né, no caso, com descaso? Nós precisamos ser zelosos para o dia do acerto de contas. Não podemos nos esquecer que um dia o Senhor nos pedirá conta dessas ferramentas. E dentro dessa lição nós também vemos uma outra, que é: ele clamou a quem podia ajudá-lo. Aquele discípulo, diz a palavra: "Ah, meu Senhor." Ele clamou. A Bíblia não diz que ele reclamou.
A Bíblia não diz que ele xingou, que ele murmurou, não. Diante daquela situação difícil para ele, ele clamou ao Senhor. E nos momentos difíceis, irmãos, o Senhor deseja que a gente clame a Ele, porque só Ele pode nos ajudar. Salmos 46, verso 1. Nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É somente o Senhor, irmãos. Nos momentos de adversidade, claro que não só de adversidade, nós devemos ter uma vida de oração, de clamor, mas principalmente nos momentos de adversidade, precisamos clamar ao Senhor. Certa feita, o salmista lá no Salmo 121, né, diz que ele olhou para os montes e ele então disse: de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nos momentos de adversidade, vamos clamar ao Senhor, porque só Ele realmente pode nos ajudar. Às vezes a gente vai reclamar com um irmão, vai reclamar com um amigo, e a gente se desespera, e a gente não faz o que tem que fazer, que é tão simples, que é clamar. Clamar a quem? Ao Senhor. E abrindo aqui rapidamente um parênteses, né, para falar um pouquinho sobre a importância do clamor, a importância da oração. Assim, o Senhor colocou no meu coração que eu compartilhasse com vocês aqui algumas experiências. Assim, eu cresci ouvindo a minha mãe contando assim sobre várias experiências do meu avô, do quanto meu avô orava, de como Deus respondia as orações do meu avô. E aí isso, né, assim, conforme a gente vai ouvindo testemunhos, vai às vezes assim nascendo no coração da gente o desejo da gente também ter experiências com o Senhor, porque a oração ela traz isso, ela traz experiências. E eu lembro da minha mãe contando de vezes que às vezes a minha avó, ela falava, né, com meu avô, porque eram 10 filhos, né, é um tempo muito difícil, e às vezes ela falava com meu avô: olha, Ricardo, não tem nada em casa hoje, a gente não tem o que dar para as crianças, o armário está vazio, está puro. E o meu avô, então, ela fala que ele sempre falava muito: calma, Aura, Deus proverá, Deus proverá. E aí ele ia para o quarto, né, falava: eu vou orar. E ele ia para o quarto clamar a quem podia ajudar. E ali o tempo que o meu avô estava ali orando, clamando ao Senhor, pessoas vinham batendo a porta, vizinhos vinham batendo a porta. Olha, eu estava em casa, Aura, e o Senhor me mandou trazer, e o armário estava cheio, o Senhor mandou trazer. E naquela época, às vezes, também era, né, tipo, galinha, né, até viva mesmo, né? E até isso chegava: olha, eu estava em casa, o Senhor me mandou trazer, enfim. Antes do meu avô sair do quarto, a mesa está tão repleta que quando ele saía, terminava o clamor, a oração, ele falava com a minha avó para dividir com os vizinhos de tanta coisa que tinha, porque o Senhor havia provido. Então, eu cresci ouvindo muito a minha mãe, né, contando testemunhos sobre meu avô, e aí a gente começa também a querer experiências, porque, irmãos, é lindo a gente ouvir testemunhos, é lindo ouvir experiências, mas a gente não pode se conformar em viver da experiência do outro. O Senhor deseja que nós também tenhamos experiências com o Senhor. E aí eu lembro, assim, o Senhor me tocou para eu contar, né, assim, rapidamente, alguns testemunhos. Eu vou ser muito breve, que a hora já está quase acabando. Há um tempo eu estava em casa e eu lembro que o meu esposo falou para mim que ele tinha que ir ao Rio com o pessoal lá do trabalho, levar as crianças onde ele trabalha para um evento que ia ter no Rio, que o coordenador tinha falado que ele que tinha que ir. E a partir do momento que ele me falou, meu coração assim fechou, sabe? Parou, não teve mais paz sobre aquela situação. E aí, eu lembro que eu conversei com ele, pedi a ele para ele falar com o coordenador, para que visse com outra pessoa para ir, mas ele falou: André, eu vou até falar com ele, mas acredito que não, né, vou conversar com ele. Enfim, conversou com o coordenador, mas o coordenador não, disse que ele mesmo que tinha que ir. E aí, depois de fazer a minha parte, né, de pedir para ele falar com o coordenador, não adiantou, e eu comecei, então, falei: bom, já que a minha parte, né, da conversa não adiantou, então eu vou começar a clamar aquele que pode me ajudar, porque, né, somente o Senhor mesmo. E
E aí eu fui orar, e aí comecei a orar pedindo a Deus para que tocasse no coração daquele coordenador, para pedir para uma outra pessoa ir. Eu falei, bom, agora, né, vai acontecer que o Senhor vai tocar no coração dele. E aí o Mauro chegava em casa, eu falava, e aí? Ele falava, infelizmente, eu mesmo que vou ter que ir. E já estava se aproximando o evento e meu coração não tinha paz. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, se for para o Mauro ir, dá paz ao meu coração, Senhor. Mas se não for, me perdoa, eu vou ser ousada com o Senhor. O Senhor tem o poder de cancelar esse evento. Era um evento grande, mas o Senhor tem o poder de cancelar. Se for para ele ir, me dá paz. Mas se não for, Senhor, cancela esse evento. E eu lembro que ali eu orei, e aí fui trabalhar. E quando chegou a tarde em casa, o Mauro chegou em casa e falou, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei, qual? O evento foi cancelado. E aí eu falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Ele falou, não sei como, Andréia, mas o evento foi cancelado. Eu falei, eu sei como. O Senhor cancelou. Porque muito provavelmente alguma coisa iria acontecer, né? Então, assim, Deus, ele é maravilhoso, o Senhor cuida de nós. Isso, né, às vezes a gente conta, não é para glória nossa de forma nenhuma, mas a glória do Senhor, porque Ele cuida de nós. O Senhor deseja que a gente clame a Ele. Há poucos dias eu estava em casa, toda vez que ele sai de manhã para ir trabalhar, eu sempre tenho o costume, né, de estar orando, abençoando a vida dele, pedindo ao Senhor para livrar dos laços de morte, enfim, né, todo dia de manhã. E esses dias ele saiu e eu fui fazer outras coisas e me desliguei e não orei, não pedi a Deus para guardar, enfim. Nesse momento veio ao meu coração que eu não tinha abençoado a vida dele. Aí eu fui então, né, pedir ao Senhor para livrar dos laços de morte e guardar, enfim. Quando ele chega à tarde em casa, ele falou, olha, hoje quase que eu não volto para casa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, lá no meu serviço eu caí, tive uma queda, e por muito pouco, que eu não sei nem como, eu não bati com a cabeça na quina de um móvel que estava na sala. Um colega meu que estava perto disse que praticamente me viu morto, porque se eu bato com a cabeça naquela quina, muito provavelmente eu teria morrido. Então eu glorifiquei ao Senhor, porque eu falei, o Senhor ouviu o meu clamor, e Ele mais uma vez abençoou e livrou a vida do Mauro. E outro testemunho muito rápido também, que já estou quase encerrando, foi esse que eu até já contei aqui, mas o Senhor me incomodou, então eu vou compartilhar também. Eu sei que alguns irmãos já ouviram esse testemunho também. Há alguns anos, talvez há uns 14 anos, eu lembro que eu estava passando com o meu ex-marido por situações de doença, e a gente estava vivendo uma situação muito difícil. E eu lembro que ele impossibilitado de trabalhar, eu trabalhando, e todo mês as contas chegavam. Claro que a minha família, né, sempre me abençoou muito, me ajudou muito, mas teve um dia que eu falei, Senhor, está difícil, Senhor, eu não aguento mais todo mês ter que estar recorrendo à minha família, Senhor, abençoa, tá? As contas estão vencendo, Senhor, toca no coração de alguém, Senhor, que pode, que tem condições para me abençoar a gente, porque a gente está precisando. E aí fui trabalhar, e uns dias depois cheguei na casa da minha mãe, e ela me chamou lá na cozinha, falou, minha filha, eu estava passando na rua, e uma irmã estava na porta de uma loja, e ela disse que estava em casa, e que Deus falou para ela, entrega esse envelope para a Andréia, porque ela está precisando. E aí eu peguei, abri o envelope, falei, mas mãe, o que é isso? E quando eu abri, isso há 14 anos mais ou menos, tinha R$1.000 dentro daquele envelope. Eram 5 meses de aluguel. E ali eu, sabe, irmãos, eu chorei, porque eu vi como Deus, ele é maravilhoso, como Deus cuida da gente, como vale a pena a gente clamar, como vale a pena, como foi cantado aqui nessa noite, né, do clamor, como vale a pena a gente clamar, a gente orar. E Deus é tão maravilhoso, porque o Senhor preparou um lugar para que nós estivéssemos buscando Ele em oração. Ele já sabendo que se Ele fala que é para a gente ir ao monte todo dia, a gente colocaria várias desculpas. Eu não posso ir porque é muito longe, é muito alto, minha coluna dói. Né? Se fosse na igreja para a gente vir buscar Ele, hoje eu não posso, é longe, está chovendo. Mas o Senhor, Ele preparou um lugar para ter um encontro conosco no nosso quarto. A gente não precisa ir longe, a gente pode encontrar com o Senhor no nosso quarto todos os dias, todas as horas que a gente se dispor a ir orar. Irmãos, o Senhor, Ele está sentindo saudade de muitos de nós nessa noite.
sabe? Eu senti o Senhor falando isso ao meu coração. Ele está sentindo saudade de muitos aqui, lá no quarto, lá no encontro. O Senhor está lá. Basta a gente ir, dobrar os joelhos e falar com Ele. Você pode ter certeza. A esse encontro o Senhor nunca falha. Nós faltamos, mas o Senhor está lá, à nossa disposição, esperando que a gente vá lá falar com Ele. Como falou um pastor aqui no início do ano, acho que lá de Niterói, ele falou uma frase que eu guardei, que Deus está com saudade de conversar mais com a sua igreja. Vamos estar sempre nesse encontro com o Senhor Jesus, porque vale a pena. Vale a pena a gente estar lá no nosso quarto buscando ao Senhor, como diz Mateus, capítulo 6, versículo 6. Bom, voltando rapidamente aqui para o versículo 6, o homem de Deus perguntou, onde caiu? E o homem lhe mostrou o lugar. E a lição 6 é, nós sabemos onde caímos, nós sabemos onde paramos, nós sabemos onde e quando paramos de usar as ferramentas que o Senhor nos emprestou. E é momento, é tempo da gente falar para o Senhor aonde caiu, aonde a gente parou. O Senhor sabe, claro, mas Ele deseja ouvir de nós nessa noite. Onde foi que nós paramos, onde foi que nós caímos? O final do verso 6 diz que Eliseu cortou um pedaço de madeira e jogou ali onde caiu e o machado flutuou. E esse machado que caiu, ele também pode nos representar. Outrora nós estávamos caídos nesse mundo, nós estávamos perdidos nas profundezas desse mundo. E aquele pedaço de madeira que foi lançado na água, ele nos remete à cruz de Cristo. Nós estávamos caídos, perdidos nas profundezas, mas o Senhor Jesus se lançou naquela cruz. E Ele nos resgatou das trevas, como diz 1 Pedro 2,9, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 10,18, Jesus fala, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Jesus se entregou por amor a mim e a você. E se você acha nessa noite que a sua vida está afundada, que agora não tem mais jeito, nessa noite o Senhor se lança até você e te tira dessa profundeza. Basta você clamar a Ele. E para encerrar, o verso 7 disse, Eliseu disse para o discípulo, pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou. E a sétima e última lição é, faça a sua parte, porque o Senhor faz a dele. Eliseu poderia ter pego aquele machado que caiu? Sim, poderia. Mas ele disse para o discípulo, pegue-o. E o discípulo então pegou. Eliseu fez a parte dele, o discípulo fez a sua. O Senhor faz a parte do impossível para nós, mas a parte possível cabe a mim e a você fazer. A nossa parte é orar, é clamar, e a parte do Senhor é realizar. Claro que de acordo com o seu tempo e com a sua vontade. Mas nessa noite você acha que tudo acabou. Se nessa noite você acha que a sua família afundou, se você acha que o seu ministério afundou, se você acha que os seus negócios afundaram, se você acha que o seu casamento afundou e agora acabou tudo porque se afundou, claro, provavelmente morreu. Nessa noite, o Senhor ainda vai continuar rapidamente falando com você, através de um louvor, que eu vou pedir para o Natan colocar aí, que diz, ainda tem vida aí. Se você acha que afundou, se você acha que morreu, o Senhor ainda vai dizer para você nessa noite, não é porque afundou que morreu.